Eu sou cardiologista, arritmologista, né? A área de ação mais arritmia, e a ideia do Walter foi chamar para a gente poder conversar um pouco. A ideia aqui, eu sei que não é ainda da prática de vocês, né, tudo que a gente vai conversar. A ideia é vocês terem um primeiro contato com a questão das arritmias que estão se apresentando lá na sala de emergência, né? Então vai ser um bate-papo bem rápido, na verdade, baseado bem em caso clínico que eu vou mostrar aqui para vocês. Eu não sei se o pessoal lá do fundo vai conseguir ver, porque vão ter os eletrocardiogramas. Se tiver ruim, cheguei um pouquinho aqui para frente. Porque a ideia é vocês entenderem mais ou menos como que funciona a dinâmica da abordagem de um paciente com taquiarritmia, com bradiarritmia na emergência, e perceberem que podem ser casos que são muito complexos, mas a gente tem um fluxograma nesses casos para seguir que vai resolver a grande maioria dos casos, né? Então, vocês, né, como médicos generalistas, né, o médico ali que está se formando, se entender esse fluxograma, que não é um fluxograma difícil, talvez pode parecer um caso meio complexo agora, mas depois vocês vão ver na graduação de vocês que não é tão difícil assim, a gente vai conseguir resolver a emergência do paciente na imensa maioria dos casos. Vão ter muitos detalhes que vão surgir, que vai demandar o especialista, mas, digamos assim, a resolução do mais grave do paciente a gente consegue resolver dessa forma, tá? Então, essa pergunta, né, de como abordar um paciente, né, com uma taquicardia ou com uma bradiarritmia de emergência costuma ser algo que assusta bastante, né? Na verdade, só o fato de ter um eletrocardiograma envolvido costuma assustar bastante o plantonista, né? Então, eu quero que vocês saiam dessa situação aqui, né, para uma situação de que consiga, né, entender um pouquinho o que está acontecendo e o que fazer. Voltou. Então, de maneira bem simples inicialmente, para a gente definir se o paciente está bradicárdico ou taquicárdico, é basicamente a frequência cardíaca, né? Dependendo da literatura que vocês pegarem, pode ser que vocês ainda peguem um conceito ali de frequência cardíaca no limite inferior de 60, dependendo do livro, mas a gente já mudou isso para 50 já tem bastante tempo, tá? Então a gente considera no adulto uma frequência normal de 50 a 100, a gente vai considerar então uma bradicardia abaixo de 50 e uma taquicardia acima de 100. Não que isso seja doença, seja patológico, mas abaixo de 50 e acima de 100 a gente considera como braditaque. Na criança muda bastante, a gente vai falar sempre de adulto aqui de modo geral, mas na criança muda, dependendo da idade a gente tem frequências diferentes. Tem essa tabela, como curiosidade para vocês, tem essa tabela de Davignon, que dependendo da idade muda, tá? A tabela ela traz todos os parâmetros do eletrocardiograma. Daí eu só reforcei aqui da frequência cardíaca. Então, como exemplo, né, a gente tem ali uma criança de 6 anos ali, uma frequência de 60 para ela, 62, 63 é bradicardia, e uma frequência de 120 é uma frequência normal, né? Já que nessa faixa etária a frequência considerada é de 65 a 133. Então, lembrando que criança isso muda um pouco, tá? Crianças toleram muito bem frequências altas. Doutor, para atleta também? Oi? Aqui que o senhor colocou de adulto de 50 a 100, no caso de atleta. Isso, é uma boa pergunta. Em relação ao atleta, a gente ainda considera que vai ser de 50 a 100. O que acontece é que muitas vezes o atleta, o paciente, né, a pessoa que tem um tônus vagal mais aumentado, ele pode ter uma frequência mais baixa. Então vamos dizer, se eu tenho um atleta que tem, às vezes, um adolescente, enfim, que tem uma frequência um pouco mais baixa, tem uma frequência ali de 48, 49, 46, não deixa de ser uma bradicardia. É uma bradicardia que talvez seja fisiológica para ele, que não é uma doença, mas ainda assim é uma bradi. A gente não muda o parâmetro nesse caso. Doutor, o senhor vai encaminhar os slides? Posso encaminhar? Depois eu passo para o Dr. Walter passar para vocês. Tá? Não precisem se preocupar em ficar anotando. Tá? Iniciando já então com casos clínicos, tá? Aqui a gente vai falar então de uma paciente, Rosana, de 64 anos, hipertensa, veio lá de Amambai, fala pra gente que está com algumas queixas de tontura. Tá? Ela passou na avaliação no pronto-socorro, inicialmente, passaram lá um remédio para ela para labirintite, e ela acha que melhorou. Melhorou um pouquinho, melhorou 100%, mas melhorou um pouco a tontura. Né? Ela chegou em Campo Grande para visitar a filha que estuda aqui, faz medicina, e aí ela falou pra gente que teve 2 desmaios.
chegou ali no atendimento, vocês estão lá para atender essa paciente, ela falou, doutor, tive um apagão, tive um, depois tive outro. E aí ela chega assim a paciente para nós, para vocês atenderem com esse relato, de que tem uma tontura, tomou um remédio labirintite, e chega dessa forma para a gente ver. Na avaliação inicial, a paciente está com uma pressão de 80/56, uma pressão um pouquinho baixa, saturação de 95 e uma frequência cardíaca de 38. Aqui, eu não vou me apegar muito a detalhes do eletrocardiograma, até porque, voltando um pouquinho, né? O que eu vou passar aqui para vocês é a maneira de abordar o paciente com BRAD e TAC segundo o ACLS. O ACLS, não sei se todo mundo já ouviu falar, né? Advanced Cardiovascular Life Support. Então, é o suporte à vida avançado cardiovascular. Ele é um curso, né? Mas enfim, tem um livro ali. Basicamente, ele é um fluxograma, é uma maneira de organizar o atendimento das emergências cardiovasculares, principalmente o BRAD, TAC e PCR. A gente não vai falar de PCR hoje aqui, mas para vocês entenderem, a ideia do ACLS é ele organizar o tratamento inicial de uma emergência para que aquilo fique automático, né? Para você não ter que pensar muito e conseguir resolver a grande maioria dos casos, né? Então, geralmente o curso, né, que eventualmente vocês vão fazer mais na frente, vocês vão ver que a gente segue esse fluxograma que eu vou passar para vocês, para ficar de uma forma automática mesmo, para não chegar na hora ali, eu não sei o que é esse eletro, eu estou na dúvida. Então, o ACLS, como ele é feito para facilitar, ele não vai questionar muito sobre detalhes do eletrocardiograma. Então, vocês vão ver que no fluxograma ele não vai perguntar se o eletro é uma bradicardia sinusal, é um ritmo juncional, é um bloqueio tipo 1, tipo 2, tipo 3, né? Porque isso complicaria ali o manejo inicial. Às vezes o médico que está atendendo, ele pode não saber detalhes do eletro, mas sem esses detalhes a gente consegue tomar as condutas e resolver a vida do paciente, né? Então, não trouxe detalhes para vocês para não complicar de eletro. A gente pode depois fazer uma aula de eletrocardiograma, quais tipos de BRAD, quais tipos de TAC, mas não é o nosso foco aqui, né? Então, aqui a gente tem uma paciente que tem uma bradicardia, né? Eu tenho um diagnóstico já de uma bradicardia porque é um paciente que tem uma frequência de 38. Eu tenho um ritmo aqui que a princípio não sei identificar bem, vamos dizer, e pela distância dos meus QRS, eu consigo identificar que essa paciente está com uma frequência de 38. Vocês não vão conseguir contar os quadradinhos daí, né? Mas vocês acreditem em mim que a frequência dela é essa. E aí, a gente já vai aqui para a abordagem desse paciente, né? Esse fluxograma, então, que é lá do ACLS, e o que eu falo sempre para vocês, né, nas aulas o ACLS é obrigação. Vocês vão ver isso na graduação muitas vezes. Isso, todo mundo aqui tem obrigação de saber quando se formar, porque é o paciente que vai chegar numa emergência e sabendo isso vai saber tratar, né? Vai saber resolver o paciente. Detalhes do eletro, detalhes de diferenciação de tipo de TAC, tudo, eu entendo que às vezes é um pouquinho mais difícil. Tem gente que vai mais para uma área clínica e o cardio vai saber mais, outros não, mas o ACLS é algo que a gente obrigatoriamente deve saber durante a graduação. No fluxograma da BRAD, primeiro a gente identifica a BRAD, a gente já identificou, né? Identificar a bradicardia é basicamente entender que o paciente tem uma frequência menor do que 50. Depois, vocês vão ver essa sigla muitas vezes, em outras situações, o tal do MOV, é monitor oxigênio e veia, né? É um paciente que chegou na emergência, está com sintoma, pode ser um paciente crítico, a gente vai monitorizar os sinais vitais, monitorizar o ritmo cardíaco, pressão, oxigênio se for necessário, né? Então, se o paciente estiver saturando, essa nossa paciente estava com uma saturação de 95, então nesse momento ela não precisa de receber oxigenoterapia. E um acesso venoso, né? Um acesso venoso é muito importante desse paciente potencialmente crítico, né? Então fizemos isso, monitorizamos o nosso paciente e ele tem um acesso venoso. A partir daí a gente tem que entender se essa bradicardia está levando algum sinal de instabilidade, né? Esse fluxogramazinho, esse epônimo que eu coloquei é do Cardio Papers, né? Cada um faz uma maneira de lembrar, isso eu achei bem legal. Sinais de instabilidade são dor torácica, dispneia, lá no ACLS vai estar assim, dor torácica, dispneia, rebaixamento do nível de consciência e hipotensão. Eu achei legal esse termo que eles trouxeram, de ver se o paciente chia, né? Não se o paciente está sibilando, se o paciente chia é o quê? C de consciência alterada, que é o rebaixamento, H de hipotensão, e o interessante é que lá no dor torácica e dispneia, que está lá no ACLS,
ele traz como insuficiência cardíaca e angina. Por quê? Não é qualquer dor torácica, não é qualquer dispneia que a gente considera como sinal de instabilidade. O paciente fala, eu tô com uma pontadinha aqui no peito, isso não é instabilidade. Eu tô com um fôlego um pouco curto, tô ansioso, isso não é instabilidade. Então, a instabilidade da dor torácica e da dispneia é o quê? É meu paciente que está tendo um débito cardíaco reduzido, seja pela brade ou pelo ataque, a ponto de reduzir o fluxo na coronária, ele faz uma dor torácica isquêmica, uriginosa, ou a ponto de descompensar uma insuficiência cardíaca. Tá? Então, meu paciente tem uma dor anginosa ou uma dispneia de insuficiência cardíaca, por conta disso, a gente vai considerar que ele tem algum sinal de instabilidade. Tá? Essa nossa paciente tem algum sinal de estabilidade? O que vocês acham? Piada. Frequência cardíaca. Uma dúvida que pode gerar, esse síncope pode ser considerado como rebaixamento de nível de consciência. Aqui a gente considera, tá? A gente sempre pensa no rebaixamento, o paciente que está sonolento, um Glasgow rebaixado, mas síncope pode ser considerado, tá? E ela tem hipotensão também, né? Então aqui é uma paciente que tem algum sinal de instabilidade, tá? Doutor, Sim. mas a hipotensão é por ser sintomática ou só pela hipotensão? Não, boa pergunta. Você perguntou se a hipotensão precisa ser sintomática, não necessariamente. A gente considera, e uma coisa interessante é que esses sinais de instabilidade, eles precisam ser causados pela frequência cardíaca, tá? Se eu tenho um paciente que tem vamos considerar aqui, o paciente que tem uma hipotensão, mas isso é mais no ataque que acontece. É um paciente que está em sepse, é um paciente que sofreu um trauma por arma de fogo, está sangrando, está no choque hemorrágico e está com uma frequência de 130. É um ataque cardíaco e ele está hipotenso. Vocês acham que a culpa da hipotensão dele é por conta do choque hemorrágico ou por conta da frequência de 130? É do choque. Então eu considero como sinal de estabilidade, pensando que aquela situação está sendo causada pela alteração da frequência. A hipotensão não necessariamente tem que ser sintomática, mas se eu tenho um paciente com 80, 70 de pressão, que a gente pergunta, o paciente fala que a pressão normal é 120, 130 e eu não tenho outra causa, eu posso pensar que provavelmente é por conta da bradicardia, até porque ela teve síncope, né, teve uma perda de consciência, então não necessariamente um sintoma importante, mas sim uma dessas condições tem que ter relação com a frequência. Se eu não tiver nenhum sinal de instabilidade, eu vou monitorar e observar, que é o caso, por exemplo, que ela comentou, eu tenho um atleta com uma frequência de 45, 46, é uma brad? Não tem nada, não tem nenhum sinal de estabilidade, não tem nenhum problema, eu tenho que seguir, fazer medicação, ficar preocupado? Não necessariamente, né? Você vai monitorar, vai observar, aí talvez mais na frente chamar o especialista para entender o porquê dessa frequência, né? Se é relevante ou não, tá? Mas se eu tiver algum sinal de instabilidade, a primeira droga que a gente faz é a atropina, tá? Aqui nos slides eu deixei para vocês, inclusive as doses, mas para vocês guardarem, né? Para vocês terem isso. Mas não se apeguem agora a decorar as doses, vocês vão ver isso muitas vezes, tá? A medicação é atropina, a gente pode fazer 1 mg e pode repetir isso a cada 3 minutos, mais ou menos 3 vezes, 3 a 5 minutos. Muitas vezes essa bradicardia ela não vai responder com a atropina, e a terapia de segunda linha que a gente tem são outras drogas. Essas outras drogas vai entrar principalmente epinefrina e dopamina, tá? Tem as doses aqui mais como curiosidade, ou marcapasso transcutâneo. O marcapasso transcutâneo, ele é aquele marcapasso que é uma pá adesiva. Vai ter lá no nosso desfibrilador ali na emergência, no CTI, enfim, né? A gente troca o cabo, coloca o cabo que tem uma pá, então a gente cola as pás, né? E liga o marcapasso ele vai entregar um estímulo elétrico para gerar um batimento. Tem um paciente que está com 30 de frequência, perdeu a consciência, está hipotenso, eu preciso dar frequência para ele, né? Então ele é um estímulo elétrico mesmo, né? É claro que é um estímulo muito menor do que de uma cardioversão elétrica, por exemplo, né? Mas é um estímulo elétrico e que pode, de modo geral, pode gerar dor, desconforto no paciente. Então se a gente opta, por exemplo, por colocar um marcapasso transcutâneo, muito provavelmente a gente vai ter que fazer uma pseudoanalgesia para esse paciente, né? E aí, como escolher entre marcapasso e a droga vai depender do paciente, né? Se eu tenho um paciente que está super bem, vamos dizer, essa paciente, ela está bem, está conversando, né? E apesar da pressão um pouquinho baixa, né, não tem uma evidência de choque, de um paciente que pode entrar em parada cardíaca muito rápido, dá tempo de a gente montar uma bomba de infusão e fazer a medicação.
Do outro lado, eu tenho um paciente que já está entubado por um outro motivo, a pressão caiu muito, a gente vê que está caindo, pode parar, eu tenho o marca-passo ali do lado, você cola para o marca-passo, liga, aí você consegue dar uma frequência mais rápida para o paciente. Né? Eu tenho um paciente que tem uma frequência muito baixa, vou precisar transportar, estou lá no interior, vou precisar vir para Campo Grande. Né? Eu até coloquei ali a medicação, mas eu tenho receio, o acesso não está bom, eu tenho medo dele perder o acesso no meio do transporte, põe a pá do marca-passo e o paciente fica seguro que você consegue dar frequência para ele em relação a isso. Tá? Pode. É uma boa pergunta. Por isso que a gente vai escolher esse paciente, né? Não necessariamente sedar, a gente fala sedar analgesia, mas depende muito do paciente. Às vezes, uma analgesia só, com tramadol, um pouquinho de morfina já vai ser suficiente, né? Mas se você está precisando de um estímulo muito alto e está gerando muito desconforto para o paciente, e o paciente não respondeu com droga, e talvez você tenha que sedar, e é um caso mais extremo, talvez você precisa bem entubar esse paciente, né? Se ele está precisando de uma sedação mais profunda, mas não é o esperado, né? Mas a dúvida é importante, se eu faço a sedação, geralmente os sedativos eles diminuem a frequência, né? Só que se eu estou entregando a frequência pelo marca-passo, independente da frequência intrínseca do meu paciente, ele está recebendo a frequência pelo marca-passo, entendeu? Então acaba que o marca-passo transcutâneo a gente deixa para essas situações mais extremas mesmo, tá? Muitas vezes o paciente que já está entubado por algum motivo, né? Então são essas situações. De modo geral, costuma responder bem com umas drogas, tá? Porém, coloquei ali uma droga em bomba de infusão, isso não é para ficar a vida inteira ali, né? O paciente não vai ficar com aquele mecanismo ali, até porque pode diminuir o efeito, né? E eventualmente a bomba de infusão pode ter algum problema, e a gente tem que ter algo mais definitivo. A terceira linha de tratamento é o marca-passo transvenoso. Talvez, né, vocês vão ver isso ainda melhor, não é algo tão habitual, mas o marca-passo transvenoso, marca-passo transvenoso ainda provisório, tá? Não são todos os pacientes que vão ter essa necessidade, mas ele é um marca-passo que a gente passa como um acesso central, né? A gente vai pegar um acesso central, jugular, subclávio, femoral, enfim, mas como um jugular, e aí o cabo, em vez de ser um acesso, o cabo é um cabo do marca-passo, aí a gente passa, vai encostar lá no ventrículo direito do paciente e a gente vai conseguir estimular. É um procedimento mais complexo, né? Que vai ter uma equipe que tem experiência em fazer tudo. E aí o paciente fica com o estímulo do cabo do marca-passo até conseguir se tomar, né, uma conduta mais definitiva. A conduta mais definitiva aqui costuma ser o marca-passo definitivo. O paciente que tem o eletro lá, é que isso não entra no CLS, né, mas já o cardiologista passou, viu que o eletro é um bloqueio de terceiro grau, que não é reversível, aí vai ter indicação de marca-passo definitivo, uma cirurgia, implante de marca-passo, mas eventualmente a gente deixa o marca-passo transvenoso quando isso se faz necessário, isso não é reversível e o paciente não tem uma previsão de ter um implante definitivo tão cedo, né? Um exemplo, vou sempre colocar isso? Não, né? Uns tempos atrás, o que aconteceu no HU? O paciente chegou com BAVT, o BAVT de terceiro grau, frequência baixa, né? A gente colocou lá dopamina em bomba de infusão, melhorou a frequência, ele ficou ali já com uma frequência de 55, 60, estava tudo bem. A gente falou para o pessoal da cirurgia cardíaca que eles iam conseguir fazer a cirurgia no dia seguinte. O paciente ficou com a dopamina em bomba de infusão, monitorizado o tempo todo, né? Aí ficou de jejum para no dia seguinte já fazer o implante do marca-passo definitivo. Então, o marca-passo transvenoso a gente não vai fazer em todas as situações, né? Depende muito de cada caso. Mas o fluxograma da BRAD, a arritmia, é basicamente isso, tá? Não tem muito para onde a gente fugir, não, tá? Alguns detalhes de, tem ritmo que eu faço atropina, tem ritmo que eu não faço. Aí a gente começa a entrar mais, assim, eu tenho que saber o que é essa BRAD, que bloqueio que é, que eu acho que não é o caso, nem no CLS a gente não discute isso, não é o caso para detalhar aqui para vocês. Mas entender que a gente tem uma maneira de abordar as bradiarritmias e que vai resolver a vida do paciente na imensa maioria dos casos. Vamos para outro caso. Uma menina, adolescente, que estava na escola, e aí ela começou fazendo a prova ali e começou a sentir o coração acelerar. Ela achou que estava ansiosa pela prova e tal, mas aí piorou, ela pediu para sair, a mãe pegou ela na escola e levou ela no pronto-socorro lá, onde, por coincidência, vocês estavam de plantão. Ela chegou, não tinha falta de ar, não tinha dor no peito, né? Falou que estava com uma batedeira no coração. Fizemos o eletro e foi isso aqui que a gente encontrou, né? Uma pressão de 102/60,
uma frequência de 214 e saturação de 98%. Aqui a gente consegue identificar que existe um ataque à arritmia. Ok? Joia. Vamos então entender o que a gente vai fazer para essa paciente. Identificamos o ataque. Na hora de identificar, quando a gente fala em identificar ataque à arritmia, frequência acima de 100, de modo geral, para gerar, vai variar isso, né? Mas de modo geral, para esse ataque à arritmia gerar alguma repercussão, até o ACLS traz isso, que tem que ser uma frequência geralmente acima de 150. Dificilmente uma frequência de 110, 120, 130 vai gerar algum problema, né? Mas a gente identificou que o paciente está com TAC, monitora oxigênio em veia, né? Dependendo da necessidade, e sinal de estabilidade é o mesmo, tá? São os mesmos sinais de estabilidade, né? Às vezes é mais fácil a gente entender estabilidade e baixo débito na PRAD, né? Porque, poxa, eu fui com uma frequência de 30, reduziu o meu débito cardíaco. Mas na TAC isso acontece. O que acontece? Quando a gente aumenta muito a frequência cardíaca, a primeira coisa que diminui dentro do ciclo é a diástole, né? Então a diástole a gente diminui o enchimento cardíaco e uma coisa importante, o que acontece na diástole? O enchimento das coronárias, né? Então, eu começo a reduzir o enchimento cardíaco, consequentemente eu diminuo o débito e reduzo o enchimento de coronária. Então, principalmente às vezes um paciente com mais fator de risco, um paciente que já tem uma doença coronariana, ele começa a fazer isquemia. Se ele faz isquemia, ele pode fazer dor torácica, ele descompensa uma IC, e um coração isquêmico, ele pode degenerar por uma fibrilação ventricular, por um ritmo de parada cardíaca, né? Ele, por conta do baixo débito, ele pode rebaixar o nível de consciência, né? Então, os sinais de instabilidade valem para ataque também, tá? Se eu tenho algum sinal de instabilidade, a conduta é cardioversão elétrica, tá? Essa nossa paciente tem algum sinal de instabilidade? Não, né? Não vamos chocar a coitada da menina que estava fazendo prova. Não tem. Não tendo sinal de instabilidade, a pergunta que vem é: o QRS é a única pergunta que o ACLS vai fazer para vocês. O QRS, ele é estreito ou ele é largo? Estreito, menos que 120 milissegundos, menos que 3 quadradinhos pequenos. E largo a partir de 3 quadradinhos. Então eu não vou perguntar para vocês se é uma taquicardia por reentrada nodal, taquicardia por reentrada atrioventricular, uma ataque atrial, um flutter. Não vai entrar nesse mérito aqui para fazer a primeira abordagem do paciente. O QRS é estreito ou largo? Porque dependendo se ele é estreito ou largo, muda um pouco as etiologias e muda a nossa abordagem. O dela era estreito ou era largo? O que vocês acham? Eu nunca vi de longe assim, né? Mas eu vou passar rapidinho da frente para vocês compararem. Esse aqui, estreito ou largo? Largo. E o dela? Estreito. Então ficou mais fácil de ver, né? A gente tem um ataque de arritmia de QRS estreito. Então, vamos falar assim, tem um ataque de arritmia de QRS estreito, estável, né? Sem nenhum sinal de instabilidade. Né? Quando a gente está na série S, né? Até antes de eu voltar para Campo Grande, quando eu estava em São Paulo, que eu era instrutor, a gente estimulava os alunos lá, quem estava fazendo o curso, durante o caso clínico, e a gente fala assim, vai verbalizando, vai falando para estimular o raciocínio, né? Então, a gente falava assim, naquele quadro aí, a ideia era que a pessoa falasse, eu estou diante de um ataque de arritmia de QRS estreito, estável. Não precisa pensar o tipo de ataque, né? Porque a ideia é que, falando que é um ataque de QRS estreito estável, já venha à mente as próximas condutas. Né? A próxima conduta, se o QRS não é largo, né? Aqui então o QRS estreito, a próxima conduta é manobra vagal. Já ouviram falar de manobra vagal? Já, né? Manobra vagal tem várias manobras, tá? Quais manobras vocês conhecem? Podem falar aí. Valsalva modificada, valsalva, o que mais? Já que esgotamos os nossos conhecimentos por aqui. Perfeito, o que vocês precisam saber é mais valsalva modificado, mas tem outras manobras que são consideradas como manobra vagal, tá? Compressão do seio carotídeo, tá? É considerado compressão ou massagem que a gente fala, mas é uma compressão do seio carotídeo. Em criança, a manobra vagal que a gente usa é compressa fria na face, tá? Com os cuidados, obviamente, mas compressa geralmente deixa um soro na geladeira e compressa fria na face. Na criança, a gente não vai conseguir fazer valsalva modificada, né? Acho que vocês conhecem, vou mostrar a valsalva modificada. A criança de 2 anos, de 3 anos não vai entender que é para soprar, tudo, né? Então não vai dar. E na criança pequena você também não pode fazer compressão do seio carotídeo, é perigoso, né? Então, compressa fria na face.
Valsalva, seja Valsalva simples ou modificada, que a gente vai falar, que vocês já viram em algum momento. Tem outras situações que são consideradas como um estímulo vagal, mas que não são feitas, isso de muito tempo atrás, nem é da minha época. Mas se vocês ouvirem falar, indução de vômito é estímulo vagal. Inclusive, já peguei vários pacientes que foram na consulta por conta de desmaio, de perda de consciência, e aí a pessoa passou mal, vomitou, e depois que vomitou teve uma síncope. Então fez um estímulo vagal muito importante e teve a síncope. A gente não faz isso, e tem uma coisa de muito antigamente, só para vocês saberem, que não se faz de jeito nenhum, que é a compressão do globo ocular. Isso também é um estímulo vagal, que a gente não faz de jeito nenhum, né? Totalmente proscrito. Então, se ouvirem falar, isso pode ser estímulo vagal, mas a gente não faz, obviamente, né? Então, compressão do seio carotídeo, valsalva modificada e na criança compressa fria na face. Manobra vagal não resolveu, aí eu vou entrar com medicação. A medicação é a adenosina. Depois vou mostrar um pouquinho mais de detalhe para vocês. A adenosina não resolveu, aí a gente tem outras drogas, beta-bloqueador, bloqueador de canal de cálcio, e já está na hora de chamar um especialista, pensando que é um paciente que está totalmente estável, né? Ele está bem estável, você já fez as tentativas iniciais, e você pode chamar um especialista para ajudar. A manobra de valsalva, a valsalva modificada, vale a pena fazer, tá? Nesse caso de taquiarritmia regular, QRS estreito. E a valsalva modificada veio de uns anos para cá, que foi feito até um estudo que mostrou que o índice de reversão é muito maior do que a valsalva simples, né? Nesse estudo, eles mostraram que com valsalva simples reverteu 17% e a modificada 42%. Então faz bastante diferença, tá? A valsalva modificada, pelo que vocês falaram, né? A maioria já viu aí, já sabe do que se trata, mas a gente vai pedir para o paciente fazer uma expiração forçada, assim, é uma expiração forçada com a glote fechada, é assoprar sem deixar sair o ar, né? Para o paciente entender, geralmente a gente dá uma seringa, pede para ele assoprar, tentar empurrar o êmbolo, né? Ali por 15 segundos, o paciente nessa posição, sentado, e aí depois disso a gente deita e eleva as pernas, né? Aqui não sei se vocês já viram esses videozinhos, mas é um vídeo que eu costumo colocar nas aulas, é um vídeo americano, né? Em vez de dar a seringa, eles dão o cabinho ali do esfígmo e fala para tentar fazer subir, né? Ali, a pressão. E aí depois, quando der o tempo, alguém que está ali na cabeceira vai baixar a cabeceira e quem está no pé vai levantar os pés. Deixa eu ver se vai dar para dar o play aqui. Tudo bem? Calmo, tranquilo, tudo muito organizado, né? Agora vamos para a manobra brasileira. Brasil, agora Brasil, SUS. Brasil, SUS. Mas assim, já tá com a seringuinha na boca ali, né? Então ele vai assoprar a seringa, daí vão baixar a cabeceira. Na verdade, ele nem tem uma cabeceira ali, tem a cabeceira aqui segurando ele, mas está valendo. E tem um monitor ali atrás, vocês vão ver, tá vendo ali que tá 215? Então o paciente está numa taquicardia, né? Supraventricular. E aí depois do tempo vão calmamente baixar a cabeceira e levantar as pernas. Foda. Dá um play aqui. Demorou um pouquinho, mas ele vai reverter. Comemorando, todo mundo. Ele reverteu ali, não sei se vai dar pra pegar bem. Não precisa ser desse jeito, mas a ideia foi boa e reverteu, né? Reverteu, deu certo. Então a manobra valsalva modificada é bem legal, bem interessante, pode reverter alguns casos. Adenosina. A adenosina, ela é uma medicação que tem um efeito muito rápido, muito rápido, são alguns segundos, né? Então a gente precisa fazer e ela precisa chegar em circulação central em alguns segundos, né? Então a primeira coisa da adenosina é a maneira de fazer, a maneira tem que ser feita da maneira correta, né? Se mandam para mim, queria te mostrar um caso, tudo, um eletro que nem aquele lá, né? E fala assim, a gente fez adenosina e não aconteceu nada, nem fez pausa, nem diminuiu o batimento, nada. Primeira coisa que eu preciso pensar é se foi feita a técnica correta. Como eu não estava junto ali, né?
Então eu preciso perguntar como foi feito tudo, porque é uma coisa muito comum, é não fazer adenosina na técnica correta e ela não vai agir porque não teve tempo, né? A ação não teve como acontecer. A técnica de fazer adenosina é essa aqui, com essa torneirinha de 3 vias, né? Tem que ser o acesso, de preferência, um acesso pelo menos cubital, né? O acesso lá na ponta do dedo vai ser mais difícil, né? Então, um acesso cubital, torneirinha de 3 vias, adenosina, soro fisiológico 20 ml, para fazer o flush, né? O bolus, né? E aí, se for, geralmente a enfermagem que está numa sala de emergência, no UTI, está acostumada, a própria enfermeira faz sozinha, ela faz, gira tudo e levanta o membro do paciente. Se for uma equipe que não está muito acostumada, pode fazer em 2, né? Um faz adenosina, o outro vira, faz o flush e levanta o membro do paciente. Tá? Por curiosidade, a dose é de 6 mg, se não resolver a gente pode repetir uma dose de 12 mg. E esse paciente a gente vai deixar ele monitorizado no momento da adenosina. Tá? Por curiosidade também, nada que esteja no CLS, mas a adenosina ela interrompe a passagem dos estímulos elétricos pelo nó atrioventricular. Vamos dizer assim, ela dá uma resetada ali no nó AV. Então, geralmente a gente vai ver uma pausa ali, né? E aí ela interrompe arritmias que têm um circuito, uma reentrada que passam pelo nó, né? Então, se eu tenho uma reentrada que passa pelo nó, que é comum, nesse caso que nem dessa paciente nossa, e eu interrompo o estímulo ali, eu quebro o circuito da arritmia e essa arritmia reverte. Então, a adenosina obrigatoriamente tem que ser feita com essa técnica. Tudo bem? E nesse caso, então, a nossa paciente... uma coisa interessante. A adenosina, por conta do efeito dela e desse efeito de geralmente fazer uma pausa ali nos batimentos, é muito temporário, são alguns segundos, né? E vai fazer a pausa e fiquem tranquilos que vai dar certo e vai voltar a bater o coração, né? Às vezes o coração do plantonista para junto, mas vai dar tudo certo, são alguns segundos que duram, né? Por conta disso, é um efeito colateral muito comum, que a gente sabe, é uma sensação muito ruim no peito, né? Se vocês forem ver lá no livro, vai estar escrito assim, sensação de morte iminente, vai estar escrito assim. E existe a recomendação de explicar para o paciente, né? A minha sugestão para vocês é a gente explicar para o paciente com cuidado, né? Você fala para o paciente, o senhor vai ter uma sensação que o senhor vai morrer e tudo, mas vai ficar bem. Às vezes o paciente não vai aceitar o tratamento. Então, assim, geralmente a gente fala, vamos fazer uma medicação, vai dar uma sensação bem ruim no peito, mas vai passar bem rápido, né? Faz parte do tratamento e tudo, vai ser alguns segundos, tudo. Então, às vezes, dependendo do livro de apostila, vocês vão ver, avisar o paciente que tem sensação de morte, mas na prática eu acho que tem que ir um pouquinho de cuidado na hora de falar isso para o paciente. Você fala para o paciente, parece que vai morrer, a maioria não morre, ele não vai querer fazer. Eu não ia querer, não. Joia. Oi. Fiz a primeira adenosina com 6. Se não reverter, 12. de novo com 6? 12. 6 mg, depois 12. Uma ampola, depois 12. Pode fazer 6, 12, 12. Até 3 vezes, não? Geralmente sim. Porque se não resolver, né, 6 depois com 12, e não tiver uma alteração da técnica, se não tiver um erro de técnica mesmo, escapou, não injetou tudo, ou não estou fazendo torneirinha, com a torneirinha de 3 vias, não estou fazendo flush, estou fazendo no meu dedo. Se não tiver uma coisa que está impedindo a adenosina de ter ação, não respondeu é porque a arritmia não vai responder. O circuito da arritmia não passa pelo nó AV e ela não vai responder. Não? Próximo caso. Antônio, 70 anos, hipertenso, diabético, 2 infartos, fez uma revascularização aí 4 anos atrás, falou que tem uma mamária e 2 safenas. Chegou falando que estava com uma batedeira no coração. Falou, estava arrumando minha estralha de pesca lá, o coração começou a acelerar, nem queria ter vindo, minha mulher encheu o saco, vinha pra cá, né? É o que acontece sempre, né? Por isso que homem solteiro morre mais cedo. Então, o homem casado tem alguém para levar ele para o socorro, vocês vão pegar muito isso. Acabei vindo pra cá. Medi a pressão estava boa lá, mas eu vim. Aí vocês chegaram e examinaram o paciente, a pressão dele estava 138/85, mas tinha uma frequência alta, 185. Saturação de 97% e esse aí era o eletrocardiograma dele. Que é restrito ou largo? Largo, beleza. Vamos para o nosso fluxograma. Identifiquei ataque. Monitor oxigênio de veia. Sinal de estabilidade, tem algum? Não, né? Se tivesse, cardioversão, não tem. QRS é largo? É largo, né? Se o meu QRS é largo, eu, em vez de descer aqui, né, eu venho para cá, né? No QRS largo,
A droga do ataque estável de QRS largo é a amiodarona, tá? Mas lá na CLS vai ter uma observação assim, considerar a adenosina se QRS largo, regular, monomórfica, né? Que é esse caso dele, né? Tem uma morfologia só do QRS, o paciente está estável, ele é regular. A ideia disso é só que, assim, não precisa se preocupar muito com o porquê, né? Mas entender que você pode pensar em fazer adenosina, porque alguns casos, né, não vai ser necessariamente uma taquicardia ventricular, que é a principal causa e que é o caso desse paciente. A gente pode ter outras causas menos frequentes que causam uma taquicardia de QRS largo, monomórfica, regular, que passa ali pelo 9 e poderia responder com adenosina, né? Então a CLS dá essa margem para você, nesse caso, paciente bem estável, taque de QRS largo, regular, tentar fazer adenosina para ver se ele pode responder, tá? Não é obrigatório, a dose principal é amiodarona, mas isso fica em aberto ali para o plantonista avaliar se acha que pode ser feita adenosina, tá? Oi. Bem legal, bem legal. Eu vou falar sobre isso. Ela falou que fez a amiodarona, não reverteu, e aí acabaram cardiovertendo. Falar já sobre isso. Então aqui nesse caso, a gente fez a amiodarona. Vocês fizeram a amiodarona, prescreveram a amiodarona, até tentaram a adenosina, não saiu, e prescreveram a amiodarona. Aí, depois tinha passado um pouquinho da amiodarona, ele começou a falar de dor no peito, né? Chamou lá, pediu para a enfermagem chamar vocês e falou, não, tô com um aperto no peito, uma coisa meio esquisita, sono frio. Falou, doutor, você lembra meu segundo infarto, tô preocupado. E aí a equipe reavaliou, né? Vocês estavam no plantão, reavaliaram, a frequência não tinha mudado ainda, né? Depois dessa primeira dose da amiodarona, estava em 185, mas aí agora ele estava com uma pressão de 72/40 e uma saturação de 84%. O que aconteceu agora? Agora tem sinal de instabilidade, de gravidade, né? O eletro era o mesmo, a gente repetiu o eletro e estava no mesmo padrão. A gente precisa reavaliar esse nosso paciente, né? Ele mudou o quadro clínico dele. Então a gente já identificou que ele tem uma taquicardia, ele já está, agora a gente colocou o oxigênio, que ele está desaturando. Isso já depois da amiodarona. Isso, depois da amiodarona. Não necessariamente isso foi motivo da amiodarona, mas o que aconteceu aqui? A amiodarona não resolveu, não reverteu, e com o passar do tempo em taquiarritmia, ele passou a ter uma instabilidade, né? É um paciente coronariano que tem revascularização, então nesse tempo todo aí de TAC, ele acabou instabilizando, né? Provavelmente o que ele está fazendo? Ele está fazendo isquemia, né? Está com dor torácica, sudorese, né? Então ele está fazendo uma síndrome coronariana aguda. Sinal de estabilidade agora? Sim. Tenho, né? Tenho dor torácica anginosa e tenho hipotensão. Cardioversão elétrica. Tá? Então aqui, se eu tenho um ataque à arritmia, nem perguntei, né? Não deu tempo de perguntar se era QRS estreito ou largo, porque não faz diferença. Se eu tenho um ataque à arritmia e meu paciente está instável pelo ataque à arritmia, né? Não é aquele caso que eu falei para você, né? O paciente está sangrando e não tem nada a ver, ele está taquicárdico como resposta, né? Não, eu acho que a causa dele estar instável é ataque à arritmia, né? Aí a conduta é cardioversão elétrica, tá? Independente se é QRS estreito ou regular ou largo, é muito mais comum ataque de QRS largo que ataque cardioventricular fazer instabilidade, mas se eu tiver um ataque de QRS estreito e instabilizando, cardioversão elétrica, tá? Então vou fazer uma sedação desse paciente, uma analgesia e vou cardiovertê-lo. Isso que você comentou é bem interessante, só comentar disso. O ACLS, então, ele ainda traz essa conduta que ataque de QRS largo, regular, eu vou pensar em fazer adenosina e vou fazer a amiodarona, né? Ela falou que teve um caso, fizeram a amiodarona, não reverteu, e aí fizeram a cardioversão elétrica, ele não estava instável, tá certo, tá errado. E nem eu falei para vocês, a ideia da CLS é facilitar o máximo possível para tentar resolver a maior parte dos casos. Não são todos os casos 100% que a gente consegue resolver, né? Mas assim, vamos dizer, se ele está instável, você vê, é um paciente que dá tempo, às vezes, de chamar o cardiologista, de alguém avaliar, de você discutir o caso, tudo, mas naquele paciente que é uma emergência mais importante, você conseguiria resolver, né?
Existe essa conduta quando a gente vai, agora eu vou falar mais da parte mais do especialista, né? Que está bem descrito no guideline, no consenso. Eu acho que o brasileiro não tem um consenso específico brasileiro, mas tem um consenso europeu de arritmia, que ele coloca assim: paciente com taquicardia ventricular. Vocês veem que aqui já não é mais taque de QRS largo, né? Eu já estou entrando no momento ali que eu sei que taquicardia é essa. Paciente com taquicardia ventricular, que era esse ataque dele, né? Estável, isso está lá na diretriz. Estável, se eu considero que eu estou num ambiente que eu tenho segurança para sedar esse paciente. O que é um ambiente que eu tenho segurança para sedar o paciente? Eu tenho o que eu preciso da parte estrutural, eu tenho uma equipe que tem uma experiência se eu precisar lidar com a via aérea desse paciente, né? Então, se eu tenho segurança para lidar com a via aérea, para sedar esse paciente, eu posso considerar cardioverter ele como primeira escolha, como primeira conduta, tá? Porque, pensando que um paciente com taquicardia ventricular, se você não tiver uma resolução, a chance dele instabilizar nas próximas horas, enfim, é mais alta, tá? Então é uma possibilidade, não está errado, tá? Era uma? Supra? Ah, tá, mas era um QRS largo, né? Isso. Então tá certo, tá? O que eu costumo fazer na prática? Geralmente eu faço o medicamentoso, né? Então eu vou fazer o Amiodarona, tudo, mas eu vou reavaliar o meu paciente ali nos próximos 30, 60 minutos, dependendo de como ele estiver. Só que também não vou ficar assim, vou fazer de novo o Amiodarona, vou reavaliar, vou fazer mais um pouquinho. E aí você vê, o paciente ficou 12 horas em taquicardia ventricular e ele acaba instabilizando. Então, às vezes eu inicio até o tratamento medicamentoso, se ele não teve uma resolução rápida, eu já opto por fazer a cardioversão elétrica, tá? Isso não está no ACLS, mas como eu falei para vocês, não vai estar tudo lá, né? Mas tem indicação de fazer, considerando que você sabe que aquilo é uma TB, uma taquicardia ventricular. A amiodarona, a dose que está lá no ACLS é 150 mg. 150 mg é uma ampola, tá? Geralmente a dose de ataque é 1 a 2 ampolas, 150 a 300 mg. Detalhe, que vocês não vão ver isso escrito, mas no ACLS está assim: a amiodarona 150 mg em 10 minutos. A amiodarona que a gente sempre faz em mais tempo, pelo menos 30 minutos, 30, 60 minutos, pelo menos 30 minutos. A amiodarona que a gente tem no Brasil, a composição dela, ela tem um diluente, que é um polissorbato de alguma coisa, que se você infunde ele rápido, ele pode fazer hipotensão. A amiodarona americana é diferente, tá? A composição é diferente. Então eles falam que pode fazer em 10 minutos. Aqui, a gente só faz a amiodarona em bolas na PCR. Tá? Vocês vão fazer, por mais que seja no ACLS lá 10 minutos, vocês vão fazer em pelo menos 30 minutos. Lembrando que a gente tem um paciente estável, né? Dá para fazer em 30 minutos tranquilamente. Então você vai fazer pronto de dose, 150 a 300 mg, 1 a 2 ampolas. A dose máxima de amiodarona em 24 horas é 2,2 gramas. Então você tem uma margem bem grande para fazer outras doses de amiodarona se achar necessário. Tá bom? Doutor, você disse que na cardioversão faz com ele estável e instável também? Não. A indicação da cardioversão mesmo é no paciente instável, né? No ACLS. Né? O ACLS, por exemplo, ele não fala para vocês cardioverterem um paciente estável. Né? Só que, de novo, né, o ACLS não vai resolver 100% dos casos. Você tem um paciente que ele está estável, já fez a amiodarona, repetiu a amiodarona, e fez mais uma vez, e ele está lá, ele chegou 8 da manhã, são 3 da tarde e ele ainda está em arritmia. Entendeu? Esse paciente não está lá dentro do ACLS, né? Mas aí nesse caso a gente acaba optando por cardioversão. E no caso desse paciente que o senhor colocou, que já é um idoso, já cardiopata, né? Mesmo assim eu posso fazer a cardioversão? Pode. É sempre quase tudo praticamente que a gente faz na medicina existe por trás uma avaliação de risco-benefício, né? Então, vou cardioverter, tem risco de cardioverter? O paciente tem, né? Eu vou sedar, eu posso ter que intubar, ele pode parar na sedação, tudo. Só que daí eu estou considerando que o risco de você não tomar aquela conduta é bem maior, né? Porque ele está em arritmia há muito tempo, ele vai instabilizar e aí pior. Uns tempos atrás aconteceu, tem um tempinho, acho que foi até no ano passado, eu acho. Eu estava lá no HU e aí a gente recebeu, né, uma ficha lá de um encaminhamento de um paciente que vivia no interior, vinha por uma arritmia, né? E aí mandaram um eletro, era uma taquicardia ventricular, um eletro parecido com esse, né? Aí eu até comentei com uns residentes lá, eu falei, nossa, tomaram aqui, e aí mandaram que ele estava um pouco hipotenso, tudo, eu falei, comentei, eu falei, tomara que cardiovertam ele lá, né? Façam uma cardioversão e tragam ele pra cá.
Porque se não fizerem a cardioversão lá, ele vai chegar aqui nas últimas já, vai chegar bem grave, porque era uma cidade distante, assim, né? E o que aconteceu? Provavelmente quem estava ali não se sentiu seguro de fazer a cardioversão, tudo, aí fez volume, fez esforço fisiológico, fez corticoide, fez, não sei se colocaram noradrenalina, enfim, fizeram tudo que eles acharam ali, mas era um paciente que estava instável por uma taquicardia ventricular, tinha um ter sido cardiovertida. Quando ele chegou para nós, isso já tinha passado várias horas, né, do início, então quando ele chegou para nós, ele estava num baixo débito muito importante, sudoreico, pele fria, pegajosa, assim, em choque, né, chocado. O que aconteceu com esse paciente? Eu até tinha comentado com os residentes, eu falei, muitas vezes esses pacientes, quando eles chegam num estágio de choque muito importante, quando você ceda para cardioverter, às vezes o paciente até para, porque o paciente está isquêmico, ele está chocado, e foi o que aconteceu, entendeu? O paciente chegou muito ruim, já não era nem só cardioversão, já tinha indicação de entubar, né? A gente cedou para cardioverter e entubar, na hora que cedou ele parou, aí a TV virou FV e ele parou, né? Aí a gente tomou as medidas, tudo, reanimou, foi uma reanimação longa, mas aí o prognóstico do paciente foi lá embaixo, né? Era um paciente que podia ser cardiovertido lá no começo, e ele teve uma PCR ali de uns 10, 15 minutos, entendeu? Então, é um paciente que ele estava isquêmico, ele estava chocado, porque ele ficou muitas horas em taquicardia, em TV, taquicardia ventricular. Por que administrou corticoide? Não sei também. Não faz sentido nenhum. Eles não, o plantonista que estava ali não sabia muito o que fazer, e aí ele foi fazendo o que tinha lá, eu acho. O raciocínio que eu acho que ele teve é um paciente está hipotenso, é aquela coisa de um raciocínio muito assim, né? Bitolado e não entendeu o que está acontecendo. Ah, paciente, hipotensão na hora da adrenalina. A hipotensão é por quê? É por conta da TV, é da taquicardia, tem que cardioverter o paciente, não adianta ficar fazendo na hora da adrenalina, isso pode até piorar, né, a arritmia. Então, isso que eu falei que foi feito lá não é nada certo, né? Foi feito tudo errado, na verdade. Ele fez, foi uma conduta errada do plantonista, né? E a conduta era a cardioversão elétrica. Entendeu? Mais dúvidas, pessoal? Para sedar, tem algumas opções, né? Depende do que você tem à mão, da sua experiência, mas sedativo que a gente costuma usar pode ser Propofol, pode ser Etomidato. Propofol e Etomidato são os que a gente usa com bastante frequência, ketamina, né? Ah, só tem o fentanil e o midazolam. Vou usar o midazolam, é só o que eu tenho, né? A gente não tenta não usar muito porque faz mais depressão respiratória, o midazolam. Mas etomidato e fentanil, etomidato e Propofol são os que a gente usa mais, ketamina também. Para sedar. O Propofol ele é bem legal, porque ele tem um efeito bem rápido, né? Mas tem um detalhezinho, ele é efeito rápido, né? Ele reverte rápido. Tanto que vai fazer endoscopia, né? Exame eletivo, faz endoscopia, não sei se alguém já fez, mas aí dá a brisa ali do Propofol e aí passa rapidinho. Problema, o Propofol ele pode ter um efeito de depressão miocárdica. Então, nesse paciente que você vai cardioverter por conta de uma instabilidade, não pode ser, talvez não seja bom, entendeu? Porque aí o paciente já está chocado, ele pode fazer mais hipotensão. Aí a etomidato e ketamina, eles são mais inertes do ponto de vista hemodinâmico, né? Assim, não vai diminuir a pressão, entendeu? Não fazem hipotensão, a etomidato e ketamina não fazem hipotensão. O Propofol pode fazer um pouquinho. Então, numa cardioversão mais eletiva, numa endoscopia, eu vou cardioverter uma FA, legal, muito bom. Agora, no paciente que está chocado, aí o Propofol provavelmente não vai ser uma opção muito boa. Beleza? O que mais? Todo mundo assinou a lista? Quem não assinou, não dá para assinar mais, gente. É bom vocês terem dúvida até lá. Beleza, gente? Valeu!